não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! O tema mesmo reside numa série de distorções lógicas que se tornaram tão comuns no mundo de hoje que praticamente ninguém as percebe. Ou seja, os meios de prova que são usados hoje, mesmo em meios aparentemente cultos, a maior parte deles não são válidos de maneira alguma e se trata, vamos dizer, de conceitos totalmente vazios que circulam sem que você possa identificar um objeto que esteja contido nesses conceitos, embora eles correspondam, da parte do usuário, a uma emoção muito clara que ele sente. Tá certo? Mas uma coisa você... o negócio das funções da linguagem do Karl Bühler, né? Que você tem a função denominativa, que é indicar objetos, você tem a função expressiva, que é você manifestar os seus sentimentos, e você tem a função apelativa, que é você agir sobre o interlocutor. Né? Nesse modo de comunicação, a função expressiva e apelativa, ela passa a funcionar como se fosse denominativa. Quer dizer, você está expressando uma opinião ou você está influenciando uma pessoa, dando a impressão de que você está falando de alguma coisa, de algum objeto identificável. Este modo de raciocinar se tornou praticamente endêmico e é uma coisa terrível, porque uma vez que o indivíduo começa a falar nessa base, é muito difícil explicar para ele qualquer coisa. Quer dizer, toda a possibilidade de uma discussão lógica, racional, fica eliminada assim, de cara. Né? Eu vou lhes mostrar como isso funciona. Se você pega, por exemplo, né, conceitos como desigualdade social, tá certo? Ou até essa semana surgiu no Facebook uma discussão, cultura negra. Tá certo? São expressões que são de uso corrente em todos os meios sociais, quer dizer, desde a população mais modesta até os intelectuais e até os governantes e até o Papa, todos usam isto. Né? E o que é um conceito? Um conceito é um esquema mental que, quando você o pensa, ele lhe permite reconhecer algum objeto. Objeto esse que pode ser de natureza física, ou de natureza ideal, mental, ou qualquer outra coisa, mas que tem de corresponder a algo, tá certo? Inclusive o próprio conceito de conceito, quer dizer, quando eu estou lhe dizendo o que é um conceito, eu estou me referindo, vamos dizer, a um artifício mental, tá certo? Que é reconhecível. Então, todos nós sabemos, evidentemente, que uma palavra, um termo, para usar em lógica se diz um termo quer dizer limite, né? Um termo não é por si mesmo um conceito, quer dizer, o mesmo termo pode designar vários conceitos diferentes. Então, até chamar essas coisas de conceito é um pouco errado, porque são apenas termos, mas não há conceito nenhum, na verdade, né? Agora, se uma pessoa diz ai, ou se ela solta um palavrão para cima de você, ela não está se referindo a nada, ela está apenas expressando um sentimento dela ou querendo despertar uma emoção em você. Essas, normalmente, quando a inteligência humana funciona normalmente, então essas três funções elas são muito distintas, não há a menor possibilidade de confundi-las, tá certo?
Mas, hoje em dia, essa confusão se tornou realmente endêmica, e isso está tornando inviável, vamos dizer, qualquer discussão pública mais séria. Você praticamente, hoje, você só tem manipulação de consciências. Manipulação que, no começo, nas suas origens, é planejada por pessoas muito capacitadas, que têm um plano de engenharia social, querem introduzir uma modificação na sociedade, e criam, então, esses cacoetes mentais com um propósito específico e declarado, quase. Mas a manipulação pode, por sua vez, se tornar um vício generalizado, e as pessoas não sabem que estão se manipulando umas às outras. Então é o manipulador manipulado. Quando chega nesse estágio, você entrou quase que num nível subhumano de comunicação, que é aquele negócio que eu expressei dos cachorrinhos, onde as palavras, os termos são usados como sinais de reconhecimento, né, para saber se você pertence a um determinado grupo ou não. Quer dizer, é um sinal de simpatia ou de antipatia, né? E quando duas pessoas, vamos dizer, se comunicam nesta base, quer dizer, elas usam, vamos dizer, os mesmos termos acompanhados das mesmas emoções, elas se reconhecem umas às outras, e esse reconhecimento dá um sentido de participação, e esse sentido de participação dá, vamos dizer, às pessoas envolvidas nesse processo a impressão de que elas estão falando de alguma coisa perfeitamente real. Quer dizer que a mera concordância de sentimentos com um grupo passa a valer como se fosse, vamos dizer, um conteúdo objetivo do termo, e naturalmente provoca a confusão entre o mero sentimento de segurança resultante da participação e a impressão de veracidade objetiva. Então, eu considero que esse é o processo mais grave do mundo contemporâneo, né? Esses dias aí até o Papa andou dizendo que o maior problema do mundo é a pobreza, a desigualdade social. Ele diz, não, o maior problema do mundo é a perda da capacidade de uso da linguagem como referência objetiva. Porque sem isso, não se pode resolver problema nenhum, quanto mais a pobreza do mundo, entendeu? Então, para resolver qualquer problema, você precisa usar um pouco de inteligência. Se você destrói a inteligência primeiro, está tudo perdido. Você imagina, por exemplo, um sujeito que esteja, vamos dizer, ele está pobre, a mulher dele fugiu, ele perdeu o emprego e ele está louco. O que você acha que tem que consertar primeiro? Tem que devolver a mulher dele? Tem que devolver o emprego? Não, tem que consertar a cabeça do sujeito para ele poder ter emprego, ter uma mulher e assim por diante. Não é isso? Então, quando você perde essa noção da prioridade da inteligência para a sobrevivência humana, e você acha que é possível resolver os problemas primeiro e tornar-se inteligente depois, aí está tudo perdido mesmo. Então, isso quer dizer que tudo que se fala de pobreza, de desigualdade social, etc., é tudo flatus vocis. Ninguém vai fazer coisíssima nenhuma, mas se tentar fazer vai ser pior ainda, como já tem sido pior há um século. O fato é que o progresso da modernidade, que prometia... A gente não pode esquecer isso. A modernidade começa com uma promessa de um bem-estar material para todo mundo. Tá certo? E a modernidade criou formas de miséria jamais conhecidas antes. A gente não tem noção, vamos dizer, de populações inteiras que tenham morrido de fome. É coisa como aconteceu, por exemplo, na Ucrânia, ou como depois aconteceu em Biafra, ou como vai acontecer em vários lugares. Isso é uma coisa inédita na história do mundo, né? E se nós perguntarmos por que foi assim? Tá certo? Bom, nós podemos apontar várias causas, mas uma delas é essa, quer dizer, as pessoas que estão comandando o processo, elas não entendem o que elas estão fazendo. Então, e não entendem precisamente por causa deste vício que eu estou lhe dizendo. Este vício, ele começa a aparecer entre os intelectuais, sobretudo entre os séculos 17 e 18, sobretudo o 18. Se você lê todos aqueles filósofos enciclopedistas, iluministas, etc., o pensamento deles é quase todo feito na base desses termos. O próprio
o próprio lema que aparece na Revolução Francesa, vamos dizer, da igualdade, até hoje ninguém foi capaz de definir o que é igualdade, tá certo? Porque se você diz igualdade absoluta, então nós sabemos que isso é impossível pela própria natureza. E se a igualdade relativa, ela é automaticamente desigualdade. Né? Tudo aquilo que é desigual sob algum aspecto é igual sob outro aspecto. Então, vamos dizer, o simples conceito de desigualdade, ele já é uma confusão mental monstruosa. Mais ainda, você vê que este termo é usado para designar uma situação como você tem aqui nos Estados Unidos, né, onde o sujeito mais pobre que existe vive num trailer e tem um carro na porta de casa, tá certo? Tem a sua subsistência assegurada pelo Social Security, até situações onde as pessoas estão realmente morrendo porque não têm o que comer. O mesmo termo é usado para designar essas duas situações, quando me parece, vamos dizer, que a primeira delas representa, vamos dizer, aquele estado de bem-estar social em que a miséria não existe mais, existe somente a pobreza. A miséria foi eliminada, tá certo? Mas o sujeito que mora num trailer e tem um carro na porta de casa, ele se sente um injustiçado social, tanto quanto aquele que está lá no Sudão, tá certo? Sem ter uma lagartixa para ele comer, né? Então, é claro que o termo desigualdade, ele não designa um fenômeno identificável, ele designa um sentimento que as pessoas têm, e que é igual naquele que tem o mínimo garantido pela sociedade e aquele que não tem nada, tá certo? Então, como é que nós podemos tratar deste fenômeno, né, se nós nem entendemos, vamos dizer, esta diferença elementar? Então, este modo de raciocínio baseado, vamos dizer, no apelo emocional direto de certas palavras e na confusão entre o sentimento de participação e o sentimento de veracidade, enquanto não resolver isso aí, meu filho, nós não vamos conseguir resolver problema mais nenhum. Quer dizer, quanto mais mexer, mais vai complicar. Quer dizer, quando você vê que existe uma crise da inteligência humana, uma crise da consciência humana, em que o não entender nada se tornou, de certo modo, endêmico, qual é o problema mais urgente? É claro que é este. Quer dizer, se nós não restaurarmos a condição, vamos dizer, de uma discussão objetiva, não adianta ter a esperança de resolver problema algum. Tudo vai ser assim como a administração Barack Obama, que começa dizendo yes, we can, e no fim você vê que nós não podemos coisíssima nenhuma, não dá para fazer absolutamente nada. Tudo que o homem toca dá errado, assim, sistematicamente, né? Então, vamos dizer, esta crise da inteligência humana, ela tem certos momentos em que a paralisia da inteligência chega a um ponto assim da catástrofe. E esse pensamento de Herbert Marcuse, que é exposto aqui por Robin Phillips, é um exemplo disso. Quer dizer, nada do que esse sujeito pensou faz o menor sentido, nada, assim, do começo até o fim. Então, nós vemos que é um filósofo profissional que não tem a menor ideia do que seja um conceito, ou seja, o instrumento mais simples, mais elementar da filosofia, o homem desconhece. Tá certo? E curioso, é justamente esse desconhecimento e esta incapacidade que é a fonte da autoridade dele, porque na medida em que o sujeito usa o discurso como um meio de identificação e não como um meio de referência a entidades objetivas, tá certo? Ele passa a ter, evidentemente, uma penetração psicológica muito maior do que o sujeito que está falando de realidades. Se eu estou falando com você a respeito de um objeto, então entre eu e você tem um objeto. O objeto é o mediador da nossa comunicação. Então toda vez que eu me refiro àquele objeto, nós dois temos que olhar para ele para ver se estamos falando da mesma coisa. Mas, se eu transfiro a comunicação inteiramente para a clave expressiva e apelativa, tá certo? Eu não preciso mais do objeto.
A comunicação, de certo modo, é direto, quer dizer, eu ajo sobre a sua alma, tá certo? Sem que nós, nem eu, nem você, tenhamos que prestar satisfação a um terceiro elemento. Você suponha, por exemplo, que o professor está demonstrando uma equação. Então ele vai lá, mostra a equação, está a equação na lousa, e você no fim diz, é tanto. Ele diz, não, é tal outro, tá certo? Bom, existe vamos dizer, um terceiro elemento entre o professor e o aluno que serve de régua para saber quem está certo e quem está errado, se os dois estão errados, se os dois estão certos. Não é isso? Quer dizer, existe a autoridade do objeto, e ela que é, vamos dizer, o juiz da situação. Quer dizer, sempre podemos voltar ao mesmo objeto, reexaminá-lo, olhar de novo para conferir. Tá certo? Mas, se o objeto é eliminado e só sobra no lugar dele esse pseudo-objeto, que é, vamos dizer, a emoção, o sentimento de participação, etc., a comunicação se torna automaticamente muito mais eficiente. Porque não tem um objeto para atrapalhar. Não tem um terceiro elemento ao qual você tenha que olhar para perguntar se você tem razão ou não. Na verdade, a própria ideia de ter razão já desapareceu nesse contexto. Né? Então, quanto mais afetado uma inteligência estiver por este processo, mais ela tem a possibilidade, vamos dizer, de espalhar a sua doença para milhões de pessoas. Então, perguntar qual é o problema mais grave do mundo, eu digo, é isso, é a crise da inteligência, porque é uma crise de dimensões antropológicas, que o ser humano está perdendo, vamos dizer, a capacidade de pensar sobre fenômenos objetivos. Um dos motivos que geraram isto, vamos dizer, é a própria ideologia científica moderna, onde você só reconhece como fato aquilo que a ciência de laboratório já comprovou de alguma maneira. Tá certo? Ou seja, a única referência objetiva que você tem são conceitos em grande parte convencionais, tá certo? Ou descrições obtidas através de meios de medida e experimentos e equipamentos, etc, etc. Então você recorta aquele pedacinho do universo e ali você tem alguma objetividade. Essa objetividade, por sua vez, não é direta, ela depende da autoridade do meio científico. Por exemplo, as pessoas que discutem usando dados da ciência, elas não estão se referindo a um objeto direto, um objeto de experiência delas. Estão se referindo à autoridade de uma comunidade que supõe-se já examinou esse objeto e já sabe algo a respeito dele. Portanto, a referência não é direta. Qualquer teoria científica que você alegue não é um objeto de experiência do mundo real. É uma conclusão a que uma comunidade chegou por meios enormemente complexos. Tá certo? Então, o simples fato de a ideia de realidade objetiva ter se identificado com um conjunto de teorias científicas já mostra que esta ideia não existe mais. Você não tem mais referência objetiva. Não há mais objetos, existem somente teorias científicas. Né? Então, quando nós nos referimos a teorias científicas e as usamos como elementos numa argumentação, nós estamos sempre usando argumento de autoridade. Porque nenhuma teoria científica pode ser provada no curso de uma discussão pública. Né? Ela só pode ser provada em certas circunstâncias laboratoriais muito específicas, né? Que não são acessíveis no curso da discussão pública. Então o que você faz? Você se reporta a uma comunidade científica na qual você confia e que diz que as coisas são assim o assado. Isso quer dizer que a ciência não serve como substitutivo. A produção inteira, a produção científica inteira do universo não serve como substitutivo do conceito da noção imediata de realidade objetiva. E, hoje em dia, praticamente, o único elemento que funciona como dado objetivo confiável é o que a ciência diz. O que é a mesma coisa que dizer que não há mais referência objetiva alguma. Tá certo? Outro dia, um rapaz me perguntou, eu até botei isso no Facebook. Ele disse, descontadas as suposições
religiosas, qual a diferença que resta entre o homem e os outros animais? Eu imediatamente pensei, mas você não sabe? Veja qual é o pressuposto da pergunta. O pressuposto da pergunta é que não há diferenças objetivas, só há diferenças se você levar em conta elementos espirituais e transcendentes que nós só conhecemos através das religiões. Se você apaga isto, a diferença some. Isso quer dizer que a ciência, entre aspas, tal como esse rapaz entendia, não admite nenhuma diferença entre o homem e os demais animais. E ela só existe em função de uma crença subjetiva que nós temos. No entanto, essa diferença está patente aos nossos olhos, tá certo? Sem que haja nenhuma única ciência que a comprove. Por exemplo, eu digo, olha, tem várias diferenças, e todas elas são imediatamente evidentes se você tiver a bondade de percebê-las. Né? A primeira é o seguinte: só o ser humano conhece as outras espécies animais todas. Por exemplo, um ser humano sabe que existem ursos polares e que existem girafas. Mas as girafas não sabem da existência dos ursos polares e vice-versa. Nós conhecemos até a existência de micro-organismos que para os outros animais são totalmente desconhecidos. Isso quer dizer que a noção de mundo animal só existe para o ser humano. Isso significa que o ser humano tem uma capacidade de apreensão que abarca o mundo animal como um objeto do seu pensamento. E isto para o animal é absolutamente impossível. Só isso já mostra uma diferença incomensurável. Não é isso? Uma segunda diferença que decorre dessa é que o ser humano cuida dos animais, os animais não cuidam dos homens. Né? Pergunto eu, existe alguma... Essas duas diferenças, elas são óbvias, são patentes, e se for necessário prová-las, as provas são tão abundantes que não acabam mais. Mas pergunto eu, existe alguma ciência que estuda isso e que prova isso? Não. Nenhuma. Portanto, isso é um dado objetivo, né, universalmente reconhecível e que é um dos fundamentos da própria ciência, porque só o ser humano pratica as ciências, né, os outros animais não, tá certo? E que, no entanto, não é objeto de prova da parte de nenhuma ciência. Então, é este tipo de fatos, vamos dizer, que são fatos básicos, passíveis de provas em número praticamente ilimitado, tá certo? Que deveriam funcionar como premissa nas discussões públicas. Mas, graças, vamos dizer, a esta função social da ciência, de ser ela, né, o juiz da objetividade de todas as discussões, então, um imenso repertório de conceitos fundamentais, sem os quais é impossível pensar, simplesmente desaparece, vamos dizer, da mente humana, por não ser objeto de nenhuma ciência.